A graça e a paz, meus amados irmãos. Hoje eu venho aqui ensinar aos irmãos a estudar a Bíblia, né? Como é que eu faço para ler a palavra de Deus? Como é que eu faço para entender um pouco da palavra, tentar sanar algumas dúvidas dos irmãos que procuram muitas das vezes saber como é que eu leio a Bíblia, como é que você estuda a palavra de Deus. Bom, então em primeiro lugar, eu queria que você pensasse o seguinte: a Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o Logos, né? Em João capítulo 1, versículo 1, ele é a palavra, ele é o verbo. E quando ele diz que ele é o verbo, está dizendo que ele é o personagem central das Escrituras Sagradas. Então o Antigo e o Novo Testamento falam de Jesus Cristo. Se ele é o personagem central, a palavra de Deus, que é a Bíblia, fala dele, e não só fala dele, como é ele. A Bíblia é Jesus Cristo. Então, quando você pegar na Bíblia para você ler, quando você pegar a sua Bíblia na sua casa, aí você vai ler a sua Bíblia de estudo ou a sua Bíblia comum mesmo, tem esse discernimento. Você está lendo Deus em forma de palavras. Primeira coisa, então, é você ter reverência àquilo que você está pondo na mão. Porque tem muito crente que vai ler a Bíblia e lê de forma leviana, acha que é gibi da Mônica, é jornal do dia, lê como se fosse qualquer coisa. Não, meu querido, você está lendo Deus. Tenha reverência, porque Deus vai te julgar sobre esse assunto. Segunda coisa, tenha comprometimento. O que eu quero dizer com isso? Tem irmãos que eles começam a ler a Bíblia e querem fazer aqueles planos mirabolantes de ler 10 capítulos por dia, 5 capítulos por dia. Só que o indivíduo, meu irmão, ele não tem o mínimo de tempo de leitura. O que é isso? Ele não gasta tempo no dia dele lendo. Então ele quer ler muito em pouco tempo. Não vai funcionar. Você vai desistir. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, o seu corpo não tem costume de leitura. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega ali um corredor, né, de 100 metros rasos, como o Usain Bolt, você pega ele ali, ele tem um treino, meu irmão. Ele tem um treino de corrida, ele tem um treino de musculação, ele tem um treino de força física, ele tem descanso, ele tem alimentação, para você poder ver que ele corre com velocidade, que ele consegue ser um campeão medalhista olímpico. Agora, existe todo um esforço do cara para ser campeão, né? Existe um esforço físico. E pensar, ler, estudar, exige esforço físico, esforço cerebral, gasta energia, gasta mentalidade. Então, se você não tiver esse raciocínio de ter comprometimento com a leitura, você vai desistir de ler a Bíblia. Terceiro ponto, junto com o comprometimento está a organização da sua leitura. Vamos supor que você é um novo convertido, você não sabe nada de Bíblia. A primeira coisa que você fez foi converter o Evangelho, e você conhece o Salmo 23, Salmo 91 para espantar mal olhado, né? E João capítulo 3, versículo 16, porque Deus te ama, afinal de contas. Mas você não sabe por onde começar. Então, novos convertidos ou pessoas que são mais jovens, comece pelos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece pelos 4 evangelhos. Depois você dá um salto lá no Antigo Testamento e vai ler Salmos e Provérbios e depois o livro de Gênesis. Eu aconselho esses 7 livros primeiramente para que você entenda a pessoa de Jesus Cristo, entenda a figura de Deus, entenda o dever do ser humano e entenda a obra da criação. Se você não fizer isso, você vai ficar boiando no restante dos livros, porque muitas coisas que nós temos no Novo Testamento e no Antigo dependem principalmente desses livros, né? Então você precisa ter um momento de estudo. Se você é um novo convertido, faça assim que você vai ter bom resultado. Foi assim que eu fiz e me deu um bom resultado. Se você já tem um tempo já de conversão, mais de 1 ou 2 anos, eu te aconselho você já fazer estudos gerais da Bíblia. O que é isso? Pega o Antigo Testamento, lê ele do começo até o final, depois pega o Novo Testamento, lê ele do começo até o final. E se você já tem um nível de estudo maior, ou se você já está acostumado, então pega por bloco. Por exemplo, pega os 5 livros do Pentateuco, lê os 5 livros do Pentateuco 1 ou 2 vezes seguido, e você pega ali os profetas maiores, lê eles todos, os profetas menores, lê todos, pega os 4 evangelhos, lê todos, pega Atos dos Apóstolos, lê ele inteiro, todas as cartas de Paulo, lê tudo, e assim sucessivamente. Deixa ali Ezequiel, Apocalipse, Zacarias e Daniel por último, lê todos eles junto, porque são livros escatológicos, e tire suas conclusões por você próprio. Então são essas 3 dicas maiores. Quarta dica, eu queria que você pensasse o seguinte: a palavra do Senhor diz que foi o Espírito de Deus que inspirou a palavra, né? A palavra de Deus diz que Jesus, ele inspirou através do Espírito Santo os homens a escreverem a Bíblia. E se essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, eu e você precisamos de que o Espírito Santo nos revele essa palavra. E como é que é o jeito que ele escolhe para revelar esta palavra? Simples, orando.
Se você não orar enquanto você lê a Bíblia, se você não orar antes e depois que você leu a Bíblia, você vai ter problemas, porque vai ficar somente aquela leitura cerebral, que não vai entrar no seu espírito, a palavra não vai conseguir penetrar dentro da sua alma, e você precisa que a palavra penetre dentro da sua alma. A palavra tem que falar com você, meu irmão, como diz lá em Ezequiel capítulo 3 e Jeremias capítulo 1, ela tem que falar, ela tem que gritar, ela tem que queimar dentro de você. Se você não tiver essa sensação, então ou você não está com o coração disposto o suficiente para ler e entender, ou você não está orando o suficiente. E o que você precisa orar antes de você ler a Bíblia? Pedir discernimento, entendimento e revelação, iluminação, satisfação naquela leitura. E depois, pedir para que Deus te ajude a praticar aquela leitura. Porque tem crentes que lê Bíblia, tem crentes que sabem Bíblia, mas tem crentes que não praticam Bíblia. Então, se você não praticar, não adianta você ler. Você tem que ler para você praticar. Você tem a teoria, você tem a prática. Você tem a teoria e você tem a prática. Se você não ler, você não vai aprender. Mas se você não praticar, você não vai reter a sua leitura. Então, é essas dicas que eu tenho para você aprender a palavra de Deus, para você poder estar entendendo, para você estar ali alimentando-se do Senhor. E é isso, né? Que Deus possa te abençoar. Curta, comenta, compartilha o vídeo. Que Deus te abençoe no santo nome de Jesus.